Olá, torcedores! Fim da terceira rodada e da fase de grupos. Vamos aos resultados dos jogos de hoje e a atualização da tabela do Mundial de Clubes da FIFA. Primeiro confronto, Juventus e Manchester City. Vitória do Manchester por 5-2. Gols de Doku, Haaland, Foden, Savinho e um contra de Kalulu. Classificado em primeiro lugar para a próxima etapa. Juventus também classificado, segue em segundo. Segundo confronto, Wydad Casablanca e Al Ain. Vitória de Al Ain por 2-1. Gols de Laba e Kaku. Al Ain termina o campeonato em terceiro e Wydad em quarto, ambos eliminados. Terceiro confronto, RB Salzburg e Real Madrid. Vitória do Real Madrid por 3-0. Gols de Vini, Valverde e Gonçalo. Real Madrid classificado para a próxima rodada. RB Salzburg foi eliminado. Quarto confronto, Al Hilal e Pachuca. Vitória de Al Hilal por 2-1. Gols de Aldalzari e Marcos. Al Hilal classificado para a próxima rodada. Pachuca eliminado. Agora vamos para a atualização da tabela. Grupo A, em primeiro lugar, classificado e líder do grupo, Palmeiras, com 5 pontos em 3 jogos. Uma vitória, 2 empates, fez 4 gols e sofreu 2. Em segundo lugar, também classificado para a próxima etapa, Inter Miami, com 5 pontos em 3 jogos. Uma vitória, 2 empates, fez 4 gols e sofreu 3. Em terceiro lugar, Porto, já eliminado com 2 pontos em 3 jogos. E em quarto lugar, Al Ahly, também eliminado com 2 pontos em 3 jogos. Grupo B, em primeiro lugar, PSG, com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota para o Botafogo, classificado e líder do grupo. Em segundo lugar, Botafogo, com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, fez 3 gols e sofreu apenas 2. Sua boa defesa é o motivo da sua classificação para a próxima rodada. Em terceiro lugar, Atlético de Madrid, também com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, fez 4 gols, mas sofreu 5, eliminado. E em quarto lugar, Seattle Sounders, não pontuou, eliminado com 3 derrotas em 3 jogos. Grupo C, em primeiro lugar, Benfica, com 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, fez 9 gols e sofreu apenas 2, classificado. Em segundo lugar, Bayern de Munique, com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, fez 12 gols e sofreu apenas 2, classificado. Em terceiro lugar, Boca Juniors, com 2 pontos em 3 jogos, eliminado. E em quarto lugar, Auckland City, com 1 ponto em 3 jogos, também eliminado. Grupo D, em primeiro lugar, Flamengo, com 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, fez 6 gols e sofreu 2, classificado. Em segundo lugar, Chelsea, com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, fez 6 gols e sofreu 3, classificado. Em terceiro lugar, Esperance, com 3 pontos em 3 jogos, eliminado. Em quarto lugar, Los Angeles FC, com 1 ponto em 3 jogos, também eliminado da competição. Grupo E, em primeiro lugar, Internazionale, com 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, fez 5 gols e sofreu 2, classificado. Em segundo lugar, Monterrey, com 5 pontos e 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, fez 5 gols e sofreu apenas 1, classificado. Em terceiro lugar, River Plate,
com 3 pontos em 3 jogos. Venceu 1, empatou 1 e foi derrotado uma vez. Eliminado. E em quarto lugar, Urawa Reds, que não pontuou em 3 jogos. Eliminado. Grupo F. Em primeiro lugar, Borussia Dortmund, com 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Fez 5 gols e sofreu 3. Classificado. Em segundo lugar, Fluminense, com 5 pontos em 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Fez 4 gols e sofreu 2. Classificado. Em terceiro lugar, Mamelodi Sundowns, com 4 pontos em 3 jogos. Eliminado. E em quarto lugar, Ulsan, que não pontuou no campeonato, também eliminado. Grupo G. Em primeiro lugar, Manchester City, com 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias, fez 13 gols, sofreu apenas 2. Classificado para a próxima etapa e o único time a ter 100% de aproveitamento até o momento do campeonato. Em segundo lugar, Juventus, com 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Fez 11 gols e sofreu 6. Classificado. Em terceiro lugar, Al Ain, com 3 pontos em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Eliminado. E em quarto lugar, Wydad Casablanca, que não pontuou no campeonato. Eliminado. Grupo H. Em primeiro lugar, Real Madrid, com 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Fez 7 gols e sofreu 2. Classificado. Em segundo lugar, Al Hilal, com 5 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Fez 3 gols e sofreu 1. Classificado. Em terceiro lugar, RB Salzburg, com 4 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Eliminado. E em quarto lugar, Pachuca, que não pontuou no campeonato. Também vai para casa. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e, se gostou, a sua inscrição. Bons jogos a todos. Até a próxima!